Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar do processo seletivo de Votorantim, atendendo a pedidos. E vamos falar um pouquinho da banca, depois eu vou mostrar uma prova mesmo, a parte de legislação, para vocês verem como é que são as questões, como é que é a banca. Eu tenho uma relação afetiva com a questão da Public Consult, porque foi uma banca que eu renasci, né? Por quê? Eu vinha numa sequência muito ruim de concurso, assim, ou eu não passava, ou eu chegava perto, ou eu ficava em quinto, tinha uma vaga, ou eu ficava em terceiro, tinha uma vaga, ou eu ficava em décimo, tinha 3 vagas, então nunca me chamava. E aí, gente, eu fiz o processo seletivo de Araçariguama. E aí fiquei em primeiro lugar com a nota mais alta da prova, e aí que me trouxe aqui para essa região. Aí depois acabei passando em Santana de Parnaíba, Cajamar, Porto Feliz, Nova Odessa, Mogi, enfim, aí fui chamado em vários concursos, até escolhi aonde queria trabalhar. Fui chamado em São Roque, Peruíbe, aí foi uma sequência de aprovações. A maré virou, né? Então o jogo mudou e aí eu consegui. Então, né, vamos lá. Essa banca que é a Publiconsult, que é uma banca que faz concursos em cidades, né, não tão grandes assim, mais nessa região aqui de Votorantim, Araçariguama, enfim, faz outros concursos também em outros locais. É uma banca que é de médio para fácil, né? Ela é uma banca, às vezes, que escorrega um pouco na elaboração de algumas questões, então sempre aparece ali uma anulada, 2, 3. Mas é uma banca até que eu gosto dela, assim, ela não complica, faz umas questões simples, pedagógico até que eles fazem umas questões um pouco maiores, mas é tranquila, tá? Cargos, né? Que tem aí em Votorantim, PEB 1, 2 vagas mais o cadastro reserva, e PEB 2, Educação Física, 1 vaga mais cadastro reserva, e PEB 2, Educação Especial, classes multifuncionais, 1 vaga, cadastro reserva. Lembrando que é processo seletivo e vale até dezembro de 2021, né? A data prevista da prova, 20 de novembro de 2020, prevista, tá, gente? PEB 1 vai ser 9 horas da manhã e PEB 2 será à tarde. Ou seja, se você tem os dois cargos, dá até para você tentar fazer as duas provas, né? Eu vou mudar a tela aqui porque agora nós vamos falar da prova, certo? Vamos ver a prova aqui, já estou colocando ela, olha aí, já está no ar já. Então nós vamos falar, nós vamos falar um pouquinho da prova, vendo a prova, né? Eu acho isso interessante também você poder ver a prova, ver como é que ela é, tá? Ver, ó, aqui, legislação de ensino, né? Já comecei aqui, ó, aqui tem matemática, tá vendo? Aqui, ó, uma de matemática aqui, então você vai ver aqui que matemática é aquela matemática básica, né? Então tem que estudar matemática, tem que estudar português, que tem interpretação de texto, ó, vou subir aqui, ó a carinha aqui, ó, um texto aqui, ó, português, né? Então tem uma interpretação de texto e tem, aí eu vou falar da minha parte aqui, legislação do ensino, que nós vamos ver aqui, já começa com a questão 21, certo? Vou mudar aqui um pouquinho para vocês verem um pouco melhor. Segundo a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, tá? Lei 939496, no canal tem lá aulas sobre essa lei, então vale a pena você assistir a aula, porque embora ali eu aborde bastante a VUNESP, eu estou falando dos principais artigos e do que mais cai nos concursos e processos seletivos. E um desses artigos é o 22, ó. Ele coloca aqui, ao tratar dos níveis e modalidades de educação de ensino, mais especificamente da educação básica, em seu artigo 22, deixa claro que as finalidades desse nível de educação podemos afirmar que são desenvolver o educando. Então, essa questão, gente, é para pegar candidato ansioso. Por quê?
No artigo 22 está lá, desenvolver o educando. Aí o cara está com pressa, quer responder, né? A prova não é tão curtinha assim, aí ele vai e marca aqui, ó, desenvolver educando e nem lê o resto. Aí ele vai ler se ele superar a ansiedade, ele vai ler o B. Aí assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Opa, essa também está no artigo 22. Fornecer e-mails para progredir no trabalho em estudos posteriores. Opa, essa também está no 22. Portanto, é a alternativa D. Todas as alternativas são verdadeiras. E o artigo 22 cai muito, gente. Então, cuidado ao sair marcando a alternativa A sem ler o resto. Sempre a banca tem 4 alternativas. É uma banca que usa muito esse tipo de questão, todas as alternativas, 1, 2, 3, 4, tá? Então, cuidado, muito cuidado. Vamos ver aqui a 22. Olha a 22 aqui, ó. Também falando de quê? Da LDB. Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, 93, 94, 96, propõe o ensino fundamental o atendimento nas condições de aprendizagem para 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Ok, é isso mesmo, gente. Está lá na LDB, né? Você tem que ter o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Está correto. 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. Veja, eu sempre falo, o DNA da nossa lei. Você tem que entender isso. Então, essa questão do domínio básico da leitura, da escrita e do cálculo, você tem que ter em mente que é da LDB. Aí ele vai falar compreensão do ambiente natural, social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores. Veja como é ampla, né? Nossa lei é sempre buscando amplitude, que a educação consiga abranger todos os aspectos da complexidade da vida humana, né? Seu ambiente natural, social, político. Então, tem que entender esse nosso DNA da lei. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores. Aqui eu dou uma dica, gente. Esse 3 aqui, ó, lembra sempre aqui, ó, conhecimentos, C, habilidades, H, formação de atitudes e valores. Ó, fiz um mnemônico aqui, ó, chave, tá? Então, chave, sem o E. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Lembra disso? C-H-A-V. Chave, sem o E. Bom para você lembrar na prova, tá? 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Veja, que valoriza a solidariedade, a tolerância, a família. Esse é o DNA da nossa educação. E aí, gente, tá tudo corretinho, né? Então, olha só as alternativas. 1 e 2, não. 1 e 4 apenas, também não. 2 e 3 apenas, não. Alternativa D de dado. 1, 2, 3 e 4. Nossa, Fábio, foi igual. Aqui era todas as alternativas, aqui também é 1, 2, 3 e 4. Olha só, característica da banca. Ele gosta muito desse tipo de questão, que coloca se é 1 a 2, se é 2, 3 e 4. Então, você tem que estar esperto, né? Não é que todas vai ser sempre isso, mas nessa prova coincidiu das duas primeiras serem alternativas D. E agora vamos para 23 aqui, ó. Artigo que cai demais, tem aula lá no meu canal. De acordo com o artigo 208. Cai demais isso, gente, cai demais. Da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu parágrafo, sempre que tiver esse símbolo, é parágrafo primeiro. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Assim sendo, podemos dizer que é correto afirmar com referência a esse parágrafo. Gente, quando fala direito público e subjetivo, é um direito que é nosso, que ninguém pode contestar. Direito à educação, né? Nem o pai, nem a mãe, nem o professor, ninguém pode contestar, é um direito. E esse direito não tem contestação, ele é do cidadão, sabe? Tem todas as proteções, garantias, por isso que fala direito público subjetivo.
E aí vamos ver os educandos dessa idade escolar possuem direito à educação obrigatória e gratuita, bem como matricular-se em qualquer escola, seja ela pública ou privada, e dela usufruir da educação sem custo algum. Opa! Acabou com as escolas privadas aqui, né? Porque ninguém vai pagar mais? Não, então tá errado, certo? Escola privada cobra mensalidade, normal. B. Esse direito à educação é inerente ao cidadão, ou seja, ele possui defesa, proteção e direito à efetivação imediata quando não atendido. Correto, letra B de bola. B de bola, gente. Ou seja, se alguém violar esse direito, olha lá, efetivação imediata quando não atender. Todo mundo tem direito à educação. Direito público subjetivo. Então, marca a letra B, mas você vai ler o resto, certo? Alunos que são portadores de deficiência precisam ser atendidos em escolas especiais? Não, gente, escolas regulares. Não, a nossa lei é inclusiva, eu falo isso direto, a nossa lei é inclusiva. Então, nada de segregar, separar a pessoa com deficiência, né? Que isso? Essa prova aqui foi aplicada é uma prova de PEB 1 que foi aplicada em Votorantim, tá? Então, é a mesma banca, então a gente precisa estar atento. Organizadas para atender as dificuldades dessa clientela, fora total. Não é nossa lei separar, nada disso. D. O direito subjetivo é válido apenas para o ensino fundamental, ou seja, vai dos 6 aos 14 anos? Negativo. É da educação básica, que vai desde os 4 anos, lá na pré-escola, até os 17 anos. Questão que cai demais, caiu agora no concurso de Sorocaba. Então, o direito é do quê? Da educação obrigatória gratuita é dos 4, desde a pré-escola até os 17 anos. Não pode esquecer isso. Qual a alternativa de 23? Qual que é a correta, Fábio? É a B. B de bola, tá bom? B de bola. Vamos lá para... Opa, aqui 24. 24... só lembrando, gente, quem não está inscrito no canal, se inscreva, tem muitas novidades, muitas coisas que vão acontecer. Nós vamos criar o clube do canal, então você vai poder se associar. Muito legal, você vai ter umas vantagenzinhas. Quem se associar, acesso à prova, acesso a questionários. Muito legal. Umas novidades que vem por aí, o sextou, domingo de manhã. Então, coisa vai bombar agora. O artigo 212, que também cai demais, você tem que saber, da Constituição Federal determina que a União aplicará. Veja, outra questão característica da banca, de complete, né? Coloca a lei lá para você completar. Aplicará nunca menos de, e os estados e Distrito Federal e os municípios, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção, desenvolvimento do ensino. Preencha as lacunas com as determinadas em lei e assinale a alternativa correta. Gente, então vamos lá. Primeiro, o artigo 212 da Constituição Federal determina que a União aplicará. Aplicará o quê? Semestralmente, mensalmente, anualmente. Se você ler bem os 212, você já vai saber que é anualmente. Então, você já elimina A, já elimina B, fica com a C e com a D, por enquanto. Nunca menos de quanto é que a União tem que aplicar. Aí a banca colocou aqui, anualmente, 60 ou 18? 18, né, gente? 18, já matou a questão. 18%. União, 18%. Estados, Distrito Federal e municípios, no mínimo, 25%. Letra C, de casa, de correto, de certeza. Então, gente, tranquilo, você tem que saber isso. 18% União, no mínimo 25% Estado, Distrito Federal e município. Guarda isso, artigo 212. Anota lá nas suas anotações, faz o seu resuminho para você. Esse é um tipo de questão que não dá para errar, hein? Vamos para 25, de ECA. ECA, vou até diminuir aqui para a gente enxergar ela toda. Olha aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90,
Em seu título 1, ao tratar das disposições preliminares, no artigo 3, anuncia: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento, a letra A, desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. B, desenvolvimento pedagógico e social em condições de liberdade e dignidade. C, desenvolvimento cultural, ético e estético em condições de liberdade e dignidade. E D, desenvolvimento pedagógico, social e cultural em condições de liberdade e dignidade. Você veja que a banca, gente, ela pega o candidato pelo pé, o candidato que não leu, candidato que não estudou, candidato que não viu o vídeo lá do ECA, que está no canal também. Por quê? Porque o candidato olha isso aqui, ó, desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual. Na minha aula eu falo, gente, sim, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, gente, candidato que não nem passou pela lei, né, nem deu aquela olhada, vai em outra, vai no pedagógico, vai, né? E não, aqui é 25, letra A de amor, gente. E olha só, eu comento isso na minha aula, ó, presta atenção. Parece estranho, mas está aqui, ó, espiritual. Então, gente, é para pegar o candidato, aquele candidato que vai fazer prova, só para, vou lá, vou testar meus conhecimentos, né? Não é assim, né, gente? Tem que se preparar um pouco, se dedicar, se você quer entrar, né? Se você não quiser, às vezes só conhecimento de bagagem não ajuda. Tem muita gente que tem muita bagagem, muito conhecimento, então aquela estudada assim em cima da hora até resolve. É um processo seletivo um pouco mais simples e tal, mas se dedicar um pouquinho você garante tranquilo aí sua vaga, tá? 25, letra A de amor. 26, ó, 26, outra questão que aparece bastante, que é sobre o AE, Atendimento Educacional Especializado. Questão que aparece muito, ó, e a banca usou o mesmo estilo, ó. Colocou aqui afirmações, 1, 2, 3 e 4, e vai perguntar se é 1 e a 2, 1 e a 3. Vocês já viram que a banca gosta dessa questão, né? Então você tem que estar atento, certo? Tem que ficar muito atento. Vamos lá, o AE é realizado na sala de recursos multifuncionais da própria escola, ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, sendo substitutivo às classes comuns. Olha aí, problema nessa alternativa, gente. Por quê? O AE não é substitutivo às classes comuns, ele complementa, né? Faz um trabalho ali com as especificidades do aluno, mas jamais substituir as classes comuns. Porque a nossa lei é IN, ela quer o nosso aluno, a pessoa com deficiência, incluído nas classes regulares, certo? Portanto, a 1 tem problema. Se a 1 tem problema, gente, a gente já tinha o gabarito. Olha que coisa, né? Eliminar A, eliminar B, eliminar C, só ficava eliminar A, desculpa, a B e a D, gente, não a C. E aí só ficaria a C. Olha, só sabendo esse item 1 aqui, eu já resolvi essa questão. Mas vamos ler tudo, né? 2. O AE pode ser realizado também em centro de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos estados, Distrito Federal ou dos municípios, certo? 2, aqui está na nossa C, confere, está corretinha, está tudo bem, certíssima. 3, por que você tem que fazer isso, gente? Para conferir. Bom, 3. Em casos de atendimento educacional especializado em ambiente hospitalar ou domiciliar, será ofertada aos alunos, pelo respectivo sistema de ensino, a educação especial de forma complementar ou suplementar. Ok, também certinho, tranquilo. E D, de acordo com os artigos, aí aqui a pergunta, né, que eu acabei de acordo com os artigos 5 e 6 da Resolução CNE-CEB
número 4 de 2000, né? Aqui, ó, isso que eu falo, ó, banca faltou, eu tô pegando a prova ali, ó, peguei a prova e coloquei aqui, ó, faltou aqui né, um 2000 aqui para ficar certinho, faltou aqui, ó, vírgula, né, faltou ao número da resolução completa, mas tudo bem, aí uma falha de digitação, que institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial, estão corretos os itens 2 e 3 apenas, tá? Letra C do nosso gabarito. Tudo bem, gente? C de certo, ó, marca aí. Vamos ver a 27. Ricardo, aqui, peraí, vamos aumentar aqui para vocês verem melhor. Ricardo é um aluno de 10 anos de idade, portador de deficiência física, e apresenta sequelas de paralisia cerebral. Sua mãe foi até a única escola pública do bairro, onde residem, para efetuar a matrícula da criança, e não foi atendida, pois a ela foi dito que naquele estabelecimento de ensino não havia turmas especiais. De acordo com a Lei Diretriz e Base da Educação, 9394 de 96, olha como caiu LDB nessa prova, hein, gente? Em seu título 3, do Direito à Educação e do Dever de Educar, em seu artigo 4, inciso 3, o fato ocorrido representa A. Uma atitude correta da escola? Gente, você já entendeu o nosso DNA da lei. Só nessa aula aqui, você já viu que é IN. Como é que uma escola não aceita? Como é que ela diz que não tem turma especial, gente? Não existe isso. É ensino, turma regular. Então, a atitude da escola não é correta. Olha só o que coloca aqui, pois o menino deve ser encaminhado a uma escola especial, tendo em vista as suas necessidades. Não, nossa lei é de inclusão. Olha aqui, ó. Um atendimento equivocado, pois Ricardo, por apresentar necessidades especiais, tem direito a um atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Opa, aí está correto, né? De acordo com a LDB. Lembra, olha aqui, ó. Então, aqui está correto. Letra B, de bola. C, uma atitude correta, tendo em vista que a Associação de Pais e Mestres da Escola não pode assumir a reforma para as adequações necessárias com a finalidade de atender esse aluno. Gente, a nossa lei é IN, a C está fora. Uma atitude correta, pois na escola não havia professores habilitados para prover a integração do aluno em classe comum. Todas C errada, D errada, A errada. B, correta, foi equivocada a escola, ela não pode fazer isso, ela tem que atender o aluno, sim. Ah, mas não tem professor, mas a lei diz que tem que atender, o município tem que cumprir a lei, o Estado tem que cumprir a lei, gente. E você responde de acordo com a lei, não é de acordo com o que acontece na realidade. Tem muito aluno que quer responder a prova de acordo com a realidade. Gente, a prova está perguntando da lei, ela não está perguntando da prática. Ela não está perguntando na escola de Votorantim acontece isso. Não. A lei, ela está perguntando de acordo com a lei, essa postura da escola foi o quê? Equivocada. É isso que você tem que responder. Não briga com a prova não, senão você erra a questão. Certo? Vamos lá aqui para 28. Olha aqui, 28. De acordo com o artigo 168 da Lei 1090, de 28 de dezembro de 1993, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Votorantim. E aí, gente, na prova do processo seletivo, cai, né, o estatuto. E aí eu vou fazer uma aula para dar algumas dicas do que normalmente eles perguntam do Estatuto dos Funcionários, né? Praticamente as bancas vão perguntar ali algumas coisas com relação ao comportamento do funcionário, como o funcionário deve agir, alguns períodos de faltas, enfim. As bancas sempre estão ali, elas gostam muito de pegar os números, né? Números na lei, quantos dias, a licença é de tal tempo. Então, nós vamos fazer umas dicas aí para vocês. Estatutos funcionários públicos do município de Votorantim. São proibidas ao funcionário toda ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública,
ferir a disciplina e hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração. Exceto, olha, é uma banca também que gosta de usar esse exceto, ou seja, está perguntando aquilo que não é, né? O exceto. A. Representar contra a ilegalidade ou abuso do poder. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto de repartição. Exercer comércio entre os companheiros de serviço no local de trabalho. Proceder de forma desidiosa. Então, gente, olha só. A pergunta é: o que é proibido ao funcionário? Né? Toda ação ou omissão. O que é proibido? É proibido retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto. É proibido exercer comércio entre os companheiros de serviço no local de trabalho. É proibido proceder de forma desidiosa. O que não é proibido? Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, esse é o exceto. Então, o gabarito 28, letra A, de amor. Entenderam, gente? Por quê? Se você é funcionário público e você vê uma ilegalidade, você tem que agir. Se você vê um abuso de poder, você tem que agir. Você não, isso é função sua. Né? Então, representar contra a ilegalidade ou abuso do poder está dentro, não é proibido ao funcionário, ao contrário, né? Ele deve fazer. Então, o que é proibido ao funcionário é a B, a C e a D. Pode cair essa questão aqui. Né? Uma questão bacana para cair aí na prova, porque fala de um comportamento do funcionário, certo? 29, o estatuto, outra questão que eles gostam muito de perguntar, tá? O Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Votorantim determina no artigo 179 que se configura o abandono de cargo quando o funcionário se ausenta intencionalmente do serviço por mais de 15 dias consecutivos, por mais de 30 dias consecutivos, por mais de 60 dias consecutivos ou por mais de 90 dias consecutivos. Quando é, gente, que o funcionário abandona o cargo? Em que prazo está estabelecido isso? Normalmente, né, na maioria dos municípios e em Votorantim também por mais de 30 dias consecutivos. Então, se ele faltar, né, se ausentar durante 30 dias consecutivos, isso caracteriza o quê? Abandono de cargo, certo? Tem que ser consecutivo aí pela lei, tá bom? Artigo 179. Então vamos lá. Outra questão que aparece bastante aqui, Aí vai falar do Estatuto do Magistério de Votorantim. 96/2001. Essa prova foi em 2015. É sempre bom a gente olhar para ver se não teve atualização, tal, né? Ficar inteirado aí nas atualizações da lei. Em seu artigo 9º, indica a forma de provimento dos cargos e o preenchimento das funções e atividades que serão feitos mediante. Então, como é que é feito a nomeação e o provimento dos cargos, tá? Nomeação, admissão e designação, indicação, provimento e designação, a letra B, indicação, admissão e nomeação, indicação e designação. Aí eu tenho uma outra dica para vocês, gente. Sempre que pensar aqui em Votorantim, né, provimento de cargos, você vai lembrar do NAD. Ou NAD, né? Nomeação, admissão, designação. NAD. Nomeação, admissão, designação. Olha, com um mnemônico, NAD. Provimento de cargo é NAD. Nomeação, admissão, designação. Olha que fácil. Né? Na hora que você vê NID, não é o NAD. Ó, que legal. 30, letra A, de amor, certo? Aí eu quero mostrar dois problemas para vocês aqui. A banca não foi perfeita aqui nessa prova. O que aconteceu? No 31, gente, essa questão foi anulada. Essa questão 31 aqui foi anulada. Por quê? Imperfeição na pergunta. Imperfeição aqui, contínuos ou não. Aí bagunçou a pergunta. Que aí não tinha uma resposta, tá? E aí no 32, gente,
a banca bagunçou de novo e também por imprecisão a resposta ficou anulada, né? Então, imprecisão aqui, ó, na 31 anulada, na 32 anulada. Então, a banca às vezes dá umas, né? Agora, vamos lá falar dessa questão aqui, ó, que cai bastante também. Essa foi uma questão um pouco maior, ó, tá vendo? 33, com referência à resolução CNE-CP número 1 de 17 de junho de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, podemos afirmar que essas diretrizes curriculares devem ser observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da educação brasileira, estando isentas as instituições que desenvolvem programa de formação inicial e continuada, professores desde que atendidas nada, não está isento nada. Tem que ter sim a formação inicial e continuada da questão da educação das relações étnico-raciais e ensino da história. Essa já está fora. Pá! De cara, gente, como não vai incluir esse tema importante? Não, tá errado. O ensino sistemático de história e cultura afro-brasileira e africana na educação brasileira refere-se, em especial, aos componentes curriculares de educação artística, educação física e história do Brasil? Não. Educação física aqui está errado, certo? Está errado aqui, então a B cai também. C. A educação das relações étnico-raciais e estudo de história e cultura afro-brasileira, história e cultura africana serão desenvolvidos por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores, com apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas às indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no parecer CNE-CP 003/2004. É tão grande aqui que a gente até engasga. C, correta, C de certa, a alternativa seria essa C. E aí, gente, você precisa, né, assistir a aula lá da resolução 117, que você vai entender isso aqui. Eu ainda vou gravar essa aula, mas assistam porque é importante. E o cumprimento das referidas diretrizes curriculares por parte das instituições de ensino não será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento, conforme diretrizes especificadas no parecer CNE 3, nada disso, serão sim avaliadas, será considerado sim. Então, portanto, a alternativa correta seria a C. Olha 34. Aqui, gente, a banca pegou essas resoluções, né, que são feitas pelo Conselho Nacional de Educação, essa aqui da Câmara de Educação Básica, e fez umas questões bem grandes, ó, mas no mesmo estilo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Né, a banca gosta muito desse tipo de questão. Então, você precisa estar bem atento, fazer, né, bastante questões aí da banca para você ficar atento e não errar. O artigo 9 da Resolução CNE-CB 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, estabelece a garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção, da distorção de idade, ano, série, resultado na qualidade social da educação. O artigo 9 da resolução adota a qualidade social como centralidade no estudante e na aprendizagem, pressuposto como aspectos relevantes. Caiu uma questão parecida no concurso de Sorocaba para diretor, tá? Muito parecida. Revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos. Consideração sobre a não inclusão, garantindo dessa forma menos alunos por sala de aula, gente. Aí, se você entender o nosso DNA da lei que eu falo, gente, considerar a não inclusão já fugiu totalmente da nossa lei. Né? Então a gente já vê que a 2 é absurda, vamos eliminar. Ó,
2 elimina A, 2 elimina C, 2 elimina D. Olha, já chama o gabarito. Gente, e essa aqui, ó, não precisava ler a resolução. Não li a resolução, não estudei, não li. Mas o professor Fábio falou que nossa lei nossa lei é inclusiva, é democrática, ela quer busca equidade. Então, a não inclusão fugiu do DNA da nossa lei. Já matei aí a questão, eliminei a 2, eliminei D, eliminei C, eliminei A, fiquei com a alternativa correta, que é a B de bola. Mas aí eu sou um candidato que sigo o conselho do Fábio lá. Vou ler tudo para checar. Às vezes, né, pode ter dado uma distraída na leitura. Então vamos lá, foco no projeto político-pedagógico. Ok, está aqui, ó. 3, certo. 4. Avaliação como instrumento de contínua progressão dos estudantes e a inter-relação entre a organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho. De jornada de trabalho do professor, olha só a nossa lei, né? Sempre ali, buscando a inter-relação, né? Do trabalho pedagógico, da jornada, uma coisa ampla. Ó, tá dentro. Definição da reorganização do ensino com base nos princípios de lealdade ao currículo centralizado. Olha, letra... Opa, desculpa, gente, falei letra 34, falei letra B de bola. Definição da reorganização do ensino com base nos princípios de lealdade ao currículo centralizado. E, gente, questão também que ia ser anulada, hein? Também não é, não pode ser. Então a 5 também estaria errada, então estaria errada a 5 e a questão seria anulada, ó. Anulada essa questão, gente. Eu nem percebi que ela estava anulada, mas ó, a 1 não é de jeito nenhum, a 2 não é, e a 2 tem aqui, tá? E a 5 também não é, então só não resta alternativa correta. Olha, outra comida de bola da banca, gente. Porque currículo aqui, ó, lealdade ao currículo centralizado, né? Nossa, que doeu essa, doeu. Então, ó, fora. Essa aqui, gente, também está, quando fala assim, currículo centralizado, lealdade, negócio muito, né, fechadinho, não tem como, tá fora, gente, nessa questão anulada, 34 anulada, certeza, passo traço nessa, é isso que eu falo, ó. Legislação, 3 questões a banca errou. 3, gente. Né? Espero que a banca tenha aprendido aí, não cometa mais esses erros, tá? A criança e o adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Ah, só voltando. Por isso que, gente, é importante você ler todas, tá vendo? Se eu não lesse todas, eu ia falar, não, já eliminei essa. Claro que na prova, como é que você faz num caso desse? Vamos lá. É bom acontecer isso para a gente... Como é que você faz num caso desse? Você tem que marcar uma alternativa, tá? Não adianta você chamar o fiscal, porque o fiscal não sabe de nada disso, gente. O fiscal tá fora, ele não é nem... Muitas vezes o fiscal nem educador então ele não pode te ajudar, ele não pode interferir. É na hora da prova que você vai brigar lá, falar, não, a questão está errada, causar tumulto, confusão, bagunça na sala. Não, você vai marcar. Bom, a 2 é absurda, eu vi que a 2 é absurda, né? Eu vou eliminar aqui, mas a 5 também não é absurda, mas como eu acho a 2 mais absurda, eu vou marcar B e pronto. E segue para Jesus aqui, né? Mas aí depois a banca vai lá e vai ver, errou, aí você entra com recurso depois, tá? Não durante a prova, gente. 35. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.
assegurando CLEs. Eu falo muito isso nas minhas aulas. Essa frase aparece demais, tá? Muito mesmo. E aí, vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência. Ok. Número 1, TICA. É isso mesmo. Se você assistir minha aula lá, você vai ver que é isso. Direito de ser respeitado pelos seus educadores. Olha só, por enquanto, também correto. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Por enquanto, correto também. Até caiu uma questão dessa em Sorocaba. 4. Ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. E aí, vamos ver. Vamos ver o que ele está perguntando, né? Qual é o artigo que ele está usando. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua escola. Parece ser certo. Por quê? Ele está perguntando de acordo com o artigo 53 do ECA 8069. Então, você tem que responder de acordo com esse artigo. Tem aula lá no meu canal, vale a pena estudar, vale a pena prestar atenção. Isso, inclusive, gente, tem uma mudança aí no 53, que aqui não está completo. Eu até gravei um vídeo extra sobre isso, porque o acesso à escola pública e gratuita de sua residência, aí tem aqui um complemento que fala dos irmãos que estão no mesmo ciclo. Procura lá a minha aula que está lá explicando. Então, gente, vamos ver. De acordo com o artigo 53, que tem aula lá no meu canal, tem que assistir lá, quais estão corretas? A1, A2, A3, 1, 2, 3, A4 não está lá no 53. Não está. Então, e A5? Então, qual a alternativa que tem? 1, 2, 3 e 5? Alternativa C, de casa. E aí, se você respondia C, você acertaria. Viram como é que é a questão de legislação? E aí tem aqui conhecimento específico. Eu não vou comentar aqui, né? Conhecimentos específicos, mas só para mostrar para vocês, tá vendo? Ó, aqui os autores, né? Aqui é PEB 1, então eles vão falar aqui, ó. Veja que tem algumas questões que são um pouco maiores, ó, né? Paulo Freire, Emília Ferreiro, os clássicos, né? Rios, Lerner, sempre os que aparecem bastante. A Terezinha Rios caiu de novo, Vygotsky. Então, aqui umas questões um pouco mais simples, né? Da Lerner. Então, essa é a prova de Votorantim, gente. Olha aqui, ó, tá vendo? Prova de Votorantim, ó. Votorantim, concurso público, foi aplicado em 8 de novembro, PEB 1, tá? Prova de português, olha aqui, ó, cobrando sinônimo, né? Falando aqui do verbo impessoal haver, questão clássica também, perguntando se essa obra aqui é uma dissertação, crônica, narração, síntese, aí você tem que olhar lá. Olha aqui, ó, complete aqui, né? Aí vem uma de crase, que é clássica também, né? Crase cai demais. Uma sobre acentuação, novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Matemática, algumas questões aqui, aquelas clássicas, ó. Felipe foi dirigindo Sorocaba a Campinas, tomando cuidado para manter uma velocidade de 72 km. A viagem durou 1h10. Qual a distância percorrida? É básico, né? Mas muita gente às vezes não lembra, então você tem que assistir aula de matemática para recuperar, ó. Número primo, algumas coisas são básicas, mas se você não lembra, é a matemática básica, ó. 2 números naturais, A e B igual a 6, o resto é igual a 4, tá vendo? Equações simples, né? Aí cai um pouco também de fração, então tem que saber fazer operação com fração, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é a prova, tá? Certo? Então, gente, né, vamos se preparar aí corretamente, fazer uma rotina de estudos, que é importante, pegar o edital, colocar no caderno lá e você fazer um acompanhamento, tá? Nós vamos à medida
do possível, gravar mais alguns vídeos dando algumas dicas aí para o processo seletivo de Votorantim. E a prova aí está prevista para ser realizada no dia 29 de novembro, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima aula.